Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje vamos falar de noções básicas da administração. Então, a administração é a ciência que estuda as organizações. Então, esse é o objeto de estudo da administração. E o que são organizações? A soma de pessoas e recursos visando um resultado. Isso é uma organização. Então, não é só um grupo de pessoas. Se elas não tiverem uma finalidade em comum, se elas não estiverem trabalhando juntas para um objetivo comum, com uma quantidade de recursos limitada, obviamente, não se configura uma organização. Então, as típicas organizações são as empresas, as mais comuns até. As pessoas até confundem pensando que o objeto de estudo da administração são as empresas, mas existem também várias organizações que não são as empresas. As empresas claramente têm um objetivo comum, né, visam um resultado que é, em última instância, o lucro. Claro que isso é uma forma bem robusta de dizer que é o único objetivo de uma empresa, porque você pode ter conflito de lucro no curto prazo em relação a várias outras coisas, como ganhar fatia de mercado, como aumentar receitas, enfim. Então, você tem um dilema, um trade-off entre lucro no curto prazo e lucro no longo prazo, mas é uma forma bem resumida de dizer que toda empresa ela visa lucro, tá? Mas existem organizações que não necessariamente visam lucro, que são as organizações públicas, por exemplo, visam o bem-estar social. Ou tem as ONGs que têm causa específica, ONGs ambientais, ONGs GLBT, enfim, né, feministas. Vocês têm vários tipos de ONGs, outros institutos também, organizações sem fins lucrativos, com mais diversas finalidades, tá bom? Beleza, então você tem esse o conceito básico de administração e objeto de estudo. Agora, noções importantes. Níveis organizacionais. Toda organização ela pode ser dividida em 3 níveis organizacionais. Tá? Às vezes o tático e o estratégico se confundem. Por exemplo, empresas pequenas, startup. Geralmente o dono que está aqui no nível estratégico, que é o nível superior, ele às vezes está também muito no tático, está atuando muito de gerente. Mas geralmente você pode dividir as empresas no nível estratégico ou institucional, que é o nível superior, onde estão os donos, acionistas majoritários, o tático, onde estão os gestores intermediários, né, dos departamentos, pode ser também chamado nível intermediário. E você tem o nível operacional. O operacional é onde estão os trabalhadores, que colocam a mão na massa, de forma geral, né? Dependendo da empresa, claro, você tem os vendedores, lá que, quando você vai numa grande loja varejista, aquele que está, de fato, tendo o contato direto com o cliente. Numa indústria, aquele trabalhador do setor industrial, que está lá apertando parafuso, né? Hoje já está muito mais automatizado. Mas, de modo geral, essa é a visão teórica que predomina quando a gente começa a visualizar as organizações. É claro que é uma divisão que pode ser muito simplista. A organização pode ter vários níveis aqui, né? Mas você pode enquadrar alguns níveis no estratégico, outros no tático e outros no operacional. E também é importante saber que do nível operacional para o nível estratégico existem várias coisas que aumentam, né? Vários elementos que aumentam. O primeiro é a complexidade. As decisões tomadas no nível estratégico são, via regra, mais complexas. Então, vou dar o exemplo da universidade. Se a gente pensar na universidade, como é que a gente pode estabelecer? O reitor é como nível estratégico, o tático, os coordenadores de curso, os pró-reitores, ali no intermediário, e no operacional, os professores que estão dando aula, por exemplo. Claro que tem outros profissionais também, o pessoal da limpeza vai estar no operacional, os técnicos também. Só que assim, as decisões que o reitor toma, elas são mais complexas. Porque a decisão de um professor de dar aula, é claro que existe complexidade, mas assim, é limitada àquele grupo de alunos e pronto, né? A aula tem certas... também ela tá regimentada pelo projeto político pedagógico. Só que as decisões de gerir uma universidade, você tem vários polos, você tem que estar em contato com o governo direto, você tem que
ver a questão orçamentária, então ela é muito mais complexa. Porém, a autoridade no caso do reitor, né, de quem está no estratégico, que é o reitor no nosso exemplo, ela é muito maior. O reitor que assina os contratos dos professores, por exemplo, né, a reitora hoje da UEAP, a Kátia Paulina, é minha chefa. Então, ela tem mais autoridade, por outro lado, ela tem mais responsabilidade. Se as coisas derem errados na universidade, geralmente, se der muito errado, é algum problema estratégico. Por quê? Toda organização, ela define seu plano estratégico, pelo menos deveria definir. Se você errar no planejamento, que é feito no alto nível, não adianta você se esforçar aqui, porque o que foi planejado desde o início está errado. Então, vai dar bastante errado, tá? E aqui também tem mais responsabilidade. Ou seja, quando esse aqui erra, afeta mais a organização como um todo. Vou dar um exemplo aqui de uma vez que eu estava no meu doutorado, né, conversando com meus colegas, e foi dado o exemplo lá do nazismo. Na época do nazismo, você teve o tribunal de Nuremberg, aliás, após a Segunda Guerra, né, que ia julgar os nazistas. E aí um soldado alemão, ele estava sendo julgado lá no tribunal. Ele falou assim, olha, eu reconheço que foi uma atrocidade o que foi feito no Holocausto, até inclusive na hora eu sabia que aquilo lá era errado, porém eu não tive escolha, por quê? Minha família estava passando fome e minha única opção era me alistar ao exército nazista e só estava cumprindo ordens ali. Se eu não cumprisse aquelas ordens, eu ia perder meu emprego, ou eles mesmo poderiam me matar, então eu tinha que estar fazendo aquilo. E aí os meus colegas queriam julgar tanto a culpa dele tanto como dos outros que estavam no alto escalão. Um deles chegou a falar, esse soldado aqui que estava no operacional, se a gente pensar na estrutura do exército alemão, ele tem tanta culpa como generais, quase não saiu, os generais nazistas. Só que não, pelo princípio da administração, a responsabilidade é maior para quem está no estratégico, para quem orquestrou todo aquele holocausto que teve, né? Toda aquela tragédia. Então, não quer dizer que o soldado não teve culpa, é uma grande discussão ética, de fato, isso. Porém, se você for atribuir uma pena mediante esse crime, ele vai ser maior para quem estava no estratégico. O Hitler acabou se suicidando, mas também os generais dele, que orquestraram lá toda aquela... planejaram tudo aquilo que foi feito, né? Então, eles tinham mais responsabilidade, de fato. Né? É como se você também fosse culpar o piloto que jogou a bomba atômica pelo que aconteceu lá no Japão, né? No final também da Segunda Guerra Mundial. O piloto, se ele se não quisesse falar assim, eu não quero jogar bomba atômica, não concordo, ia vir um outro cara provavelmente para executar aquela tarefa. Né? Então aquilo lá, a responsabilidade pelo aquele ato foi do governo norte-americano. E a mesma coisa, você pensa no Brasil. As pessoas, no atual momento de pandemia, o Brasil é um dos piores índices aí da doença, infelizmente. É claro que a boa parte da população tem sua responsabilidade, né? O uso de máscaras, protocolos. Mas quem está no estratégico, por exemplo, do Poder Executivo, ele tem mais responsabilidade sobre isso. Né? De fazer políticas que forcem ou incentivem as pessoas a seguirem os protocolos. Então você tem essa questão, né? E aí, pegando ainda o exemplo do Poder Público Federal, essa lógica aqui, ela segue também uma tendência geográfica. Se a gente pensar no executivo, é como se o estratégico fosse o governo federal, o tático estadual e o operacional municipais. É claro que depende muito da lógica sistêmica que a gente está visualizando. A gente está pensando no governo como um todo. Se a gente descer lá para o governo municipal, a gente pode estabelecer novamente o estratégico, o governador, o tático, os secretários, os operacionais, os funcionários. Então, a gente sempre vai poder, de certa forma, dependendo do nível sistêmico para onde a gente está olhando, visualizar esses três níveis. Ok?
Então, a geografia também tem essa diferença. Ainda do ponto de vista geográfico, a gente pensar no município, né? Um município ele pode estar ali o governo municipal no estratégico, talvez o tático ali os bairros, né? Alguma gestão por bairros que for estabelecida, a unidade tática, a unidade operacional, talvez ali dentro dos bairros, os distritos, que isso também existe geograficamente. Os prazos, quem está no estratégico planeja com um horizonte temporal maior. Então, no próprio poder público, você tem planos que vão para de 5, 10 anos, 20 anos, que geralmente são feitos aí pelo governo até federal. Claro que o governo municipal também pode fazer, mas o funcionário ali que está na base, as operações dele, o planejamento do dia a dia dele vai ser muito mais diário. E assim, claro que ele fazendo aqui planejamento diário, né, as operações diárias vai contribuir para o alcance das metas que foram traçadas no estratégico. Mas aqui é muito mais diário. Outra coisa também, né, que eu falei de responsabilidade. Se essa pessoa que errar o planejamento, já acabou. Tem na Alice do País da Maravilha uma passagem que diz assim, a Alice pergunta para o gato, né? Aliás, o gato pergunta para Alice, onde você quer ir? Ela diz, não sei. Então, para quem não sabe, qualquer caminho serve. Então é isso, a falta de planejamento estratégico, né? Você não definir o caminho que você quer seguir. E aí, esse é um erro fatal para qualquer organização. Porque o operacional vai ter mais pessoas também, né? Portanto que é uma pirâmide isso aqui, né? Então tem mais pessoas trabalhando no operacional do que no estratégico. Se um funcionário começar a fazer errado o operacional, pode ser que outro funcionário compense. Ou então, se os demais todos fizerem certo, pode ser que compense. Né? Quem nunca viu um time de futebol, um jogador jogar ruim, mas a equipe jogar bem e o time ganhar. Agora, se o erro estiver no estratégico, é muito difícil que o operacional resolva, tá? Se for um erro estratégico, acabou. Se o técnico, por exemplo, né? Os técnicos talvez no tático, no time de futebol seriam os dirigentes, mas se começar a ter muita falcatrua ali, né, ter vários problemas internos, é muito difícil o operacional funcionar. Vamos lá. Riscos. Como quem está aqui no estratégico toma decisões mais importantes para a organização, os riscos dela também, dessas decisões, são maiores. Então, novamente, se errar a decisão aqui no estratégico, erra para toda a organização, por isso que os riscos são maiores. E os salários também tendem a ser maiores. Né? Via regra, quem está ali como o grande gestor de uma empresa, como acionista majoritário, se estiver dando certo, ele tende a ter um maior salário até para compensar a questão do risco. E às vezes nem sempre é salário, né? Pode ser prolabore, que é o termo técnico, recebimento de dividendos, enfim, aumento de ganho de capital, mas a recompensa financeira, de forma geral, acho que fica melhor a recompensa financeira. Recompensa financeira, tá? A recompensa financeira aqui é maior, dando certo também, porque tem a questão de risco. Se der errado, prejuízo, ainda cabe colocar aqui, ó, prejuízo. Recompensa ou prejuízo financeiro. Eu vou diminuir um pouco a letra, cadê aqui? Pronto. Ele tende a ser maior por conta de estar aqui no estratégico. Bom, essa noção aqui é importante para acompanhar o restante das aulas aí da disciplina, tá? Todo mundo tem que saber quando eu me referir a isso aqui é estratégico, isso aqui é tático, isso aqui é operacional. O que significa, tem que ter essa imagem mentalizada. Tem várias imagens, se você jogar no Google, um triângulo talvez só em 2D. Outra noção importante na administração é de ciclo PDCA, que é o ciclo do planejar, fazer ou executar, check ou controlar, agir e corrigir. Na verdade vem do inglês, tá? Plano do check act. Então cada letra é uma das palavras que a gente traduz para o português dessa forma. Planejar é a etapa mais importante, de forma geral, eu considero a etapa mais importante, que você vai pensar no que você vai fazer. Como eu falei, se você planejar errado, acabou. Você pode tentar executar com a maior maestria,
mas não vai funcionar. Eu gosto muito de dar um exemplo quando eu fazia geologia, quando eu fiz geologia, né? Eu fiz muito trabalho de campo e também eu tenho muitos alunos da engenharia ambiental, da engenharia florestal também agora, e esses alunos também têm atividade de campo, então já passaram por isso. E no trabalho de campo, não é só, vou para o campo e pronto. Você tem que planejar e planejar muito bem antes de ir para o campo. A questão logística, né, os hotéis que você vai ficar, a sua acessibilidade, o material que você vai levar. E tanto essa questão logística, mais nesse sentido mesmo, quanto a questão logística do próprio trabalho em si, mais técnica. Na geologia significava quais afloramentos eu vou visitar, quais rochas eu vou visitar, o porquê que eu vou visitar essas rochas, quais questões eu vou tentar responder, mas essas questões eu não elaborava lá no campo. Eu fazia toda uma pesquisa da literatura, aliás eu não, né? Qualquer geólogo faz isso. Faz toda uma pesquisa da literatura para chegar já com as questões certas e nos pontos certos para serem visitados, para tentar responder essas dúvidas, que são as lacunas que existem naturalmente na literatura. Eu tinha um professor, por sinal, um professor muito bom, que ele falava que 70% do trabalho de campo era o que a gente chama na geologia de pré-campo. Na geologia, o pré-campo corresponde ao planejar da administração. Porque se eu não fizer um bom pré-campo, se eu não planejar, se eu for do jeito que for, e o negócio não vai sair tão bom. Tinha alguns colegas meus que até falavam, geólogo aprende até no campo. Só no campo que aprende, só no campo que aprende. Eu discordava completamente. Nas disciplinas que eu consegui estudar bem antes de ir para o campo, eu aprendi mais no campo. Então, você planejar antes traz muita vantagem competitiva. É claro que também uma hora você vai ter que botar a mão na massa, não adianta só planejar. E aí vem a etapa do fazer e executar, que é o do, né, do inglês. É quando de fato você vai e operacionaliza tudo que você planejou, só que você tem que controlar também, para ver se o que você está fazendo está sendo nos conforme do que está planejado. E aí você começa a controlar. Eu tinha uma meta pré-estabelecida vou continuar esse exemplo, né? Visitar 5 afloramentos por dia. Aí no primeiro já eu visitei 4. Né? Outro dia eu vou ter que visitar 6, que é para manter ali o que eu planejei. Aí depois que eu começo a controlar e termina ali o meu processo, eu vou agir e corrigir. Poxa, não deu para eu visitar o tanto de afloramento que eu queria, o tanto de ponto. Então o que é que eu vou fazer? Próxima vez que eu for novamente, eu vou colocar um número maior de pontos para visitar, menor de pontos para visitar. Eu vou talvez buscar uma parceria para ter mais algum colega para trabalhar comigo, para agilizar, enfim, tem várias. Eu vou pensar melhor na questão logística para ter menor tempo de deslocamento, enfim. E é importante que é ciclo. Se é ciclo, não tem por onde começar, mas didaticamente a gente sempre começa pelo plano. Mas como é cíclico, eu gosto até mais dessa visão de espiral aqui. Ó. Você sempre faz. O porquê? Tangenciando não, né? Na direção aqui, não seria tangenciando, na direção perpendicular aqui a essa espiral, é como se você estivesse melhorando a cada ciclo de PDCA. E essa é a ideia básica de melhoria contínua dentro da administração. Então, a administração trabalha com essa perspectiva, de modo geral, hoje, de melhoria contínua, através de um processo cíclico. Às vezes não é nem tão formal o PDCA, às vezes é intuitivo mesmo, com a própria vivência, o administrador faz isso. Tá? E outra coisa muito interessante da administração é que ela pode ser muito aplicada individualmente. Tá? Embora o objeto de estudo seja a organização, o ciclo PDCA é muito plausível de você aplicar no seu dia a dia, assim como várias outras ferramentas da administração. Tá? Então, eu espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima.